pessoal, paz do Senhor. Este é um vídeo de orientação para cada classe específica do Ministério Infantil. Nós já tivemos a primeira parte que falava de orientações gerais e agora então vamos dar início ao vídeo de orientação específica à classe do primário, que são as crianças de 6 a 8 anos. Bom, essas crianças, elas já têm algumas características um pouco diferenciadas das crianças menores. Então, como por exemplo, elas têm maior amadurecimento neuromuscular, um vocabulário ampliado, elas fazem perguntas sobre assuntos que a rodeiam, têm iniciativa, distinguem melhor a realidade da fantasia. Elas estão num período de transição entre o individualismo daquilo que tudo é meu para a participação em grupos maiores, o compartilhar com outras crianças. Elas também mostram algum grau de pensamento abstrato, têm o poder de concentração e de abstração aumentado. Elas conhecem palavras descritivas, sabem como descrever as coisas, sabem como agir e têm uma maior capacidade também de compreender, discutir e enfrentar situações emocionais, além de apresentarem uma certa independência com relação à família. Por isso, como que então nós devemos trabalhar com essas crianças? Oferecendo trabalhos manuais e brincadeiras mais elaboradas, dando tempo para completar as tarefas, dar oportunidade para que elas usem a iniciativa, deixando-as agir por si mesmas, encorajando as crianças a tomar posse em grupos, mas sem forçar, talvez até colocar alguma delas como líder no grupo e administrar as situações para que cada momento uma seja líder, contar e fazer com que elas contem histórias, deixar a criança à vontade na questão da ambientação, mas também chamar a atenção delas em particular, caso elas extrapolem com relação ao comportamento, evitar discutir na frente das outras crianças ou de outras pessoas, mas procurar conversar com elas em particular. Permitir com que elas compartilhem suas experiências infantis, estabelecendo o momento certo de fazê-los, porque se deixar, elas vão querer sempre contar as suas experiências o tempo todo. Responder questionamentos com sinceridade. Essas crianças, elas costumam fazer muitas perguntas e querem que nós sejamos sinceras. Por isso, se você não souber a resposta de algum questionamento, diga para ela: eu não sei, na próxima semana eu trago a resposta para você. E o mais importante, demonstrar carinho e amor incondicional para todas as crianças, sem distinção. Como ensinar a fé para essas crianças de 6 a 8 anos? Reafirme constantemente o plano de salvação. Jesus morreu por elas também. Além de contar uma história bíblica, sempre faça a aplicação do ensino à realidade daquela criança. Apesar dela ter um pensamento abstrato um pouquinho ampliado, ela ainda precisa que você diga qual é a relação que aquela história bíblica tem com a realidade dela. Ensine um versículo por aula. Utilize cartazes, gravuras e sempre peça para que elas relembrem o versículo da aula anterior. Isso a fará ter um leque maior de conhecimento bíblico e com certeza não só conhecimento, mas elas vão ter a oportunidade de aplicar esses conhecimentos na vida cotidiana. Utilize sempre linguagem clara e compreensível. Muitas vezes a Bíblia contém palavras mais arcaicas e as crianças precisam da explicação dessas palavras. Não a substitua por uma palavra moderna. Diga a palavra mais antiga e diga a explicação também. Assim o vocabulário delas será ampliado. Se necessário, explique o significado dessa palavra fora do contexto bíblico e também dentro do contexto bíblico. Estimule a criança a orar. Elas, mesmo com pequenas orações, elas poderão se comunicar com Deus e devem ser incentivadas a isso. Explore o ensino por meio de cânticos e dramatizações relacionados ao tema que será ministrado no dia, a fim de fixá-lo também. Ofereça trabalhos manuais e escritos à medida
com que ela está se desenvolvendo na sua oralidade, na sua escrita. E sugira a leitura de histórias bíblicas em casa, junto com os pais ou com outros coleguinhas, para que ela possa contar na próxima aula aquilo que ela aprendeu, que ela leu durante a semana. Motive a criança por meio de concursos bíblicos. Essa fase é uma fase que as crianças gostam muito de concursos. Então, faça concursos, combine com outros professores que dê continuidade a esses concursos. A partir dessa semana, nós iniciaremos um novo material com a turma de 6 a 8 anos. Nós utilizaremos a revista Plug Kids. É um material que tem muitas atividades com sugestões para o professor, que vão envolver as crianças e fará com que elas atinjam melhor o objetivo de conhecer o conteúdo da Bíblia e também aplicá-lo à sua realidade. Bom, este material dura 4 meses, nós temos 15 lições e ele contém várias atividades, como eu falei, sugestivas ao professor. Toda semana o professor recebe uma cópia da lição junto com a sugestão de atividades. As atividades são sugestões para que o professor aplique melhor aquele tema. No entanto, o professor é livre para utilizar outros recursos que achar melhor. Como essa atividade, essa revista é muito rica nas atividades, eu vou explicar para vocês um pouquinho como trabalhar com ela, também falar um pouquinho sobre o tema, a fim de que, caso vocês desejem, poderão utilizar as sugestões de atividades que constam aqui na revista. Só um lembrete, neste quadrimestre nós falaremos sobre as histórias contidas no livro de Ruth e Samuel. O tema da revista é a escolha certa. As crianças terão a oportunidade de conhecer histórias bíblicas que falaram sobre personagens que tiveram a possibilidade de escolher. Alguns escolheram certo e outros escolheram errado, infelizmente. Mas todas as lições trazem um ensinamento e vão proporcionar para que a criança tenha a sua escolha. E ela faça a sua escolha correta, de acordo com a palavra de Deus, uma escolha que agrade ao Senhor. Assim deve ser a nossa vida, sempre uma escolha que agrade ao Senhor. Isso vale para você também, professor. Com certeza, enquanto você estiver ministrando, você vai aprender princípios da palavra de Deus e o Senhor falará ao seu coração. Então, para começar, eu vou falar um pouquinho sobre a lição 1 e 2. Na lição 1 e 2, fala sobre a história de Ruth. E ali, no material, dá várias sugestões para que nós possamos aplicar essa lição à criança. A primeira sugestão é sempre iniciar a aula com um versículo bíblico. Faça no computador ou na lousa o versículo por escrito, junto com a referência e uma cena da lição. Por exemplo, esse daqui, como a história de Ruth, e o versículo que o livro sugere é: o teu Deus é o meu Deus, Ruth 1,16. Eu coloquei uma cena de Ruth e Noemi junto com o versículo. É mais fácil para as crianças verem a cena, aquelas que não sabem ler, elas vão assimilar por meio da cena. E aquelas que sabem ler, uma mistura da cena junto com as letras. Então, sempre faça o versículo da aula em uma folhinha para que as crianças tenham essa visualização. Uma outra sugestão da aula é utilizar o contexto geográfico. Ruth e Noemi estavam em Belém, Ruth era de Moabe, então aqui havia o Mar Morto entre as duas. Sempre contextualize a criança geograficamente e não adianta só falar, precisa mostrar. Então mostre um mapa. Nesse caso, o livro sugere fazer o mapa, a maquete do lugar com eles. Então aqui é um isopor e em alguns lugares onde é deserto, você pode colocar areia junto com as crianças, faça sempre junto com elas. Então a parte do mar, se tiver papel picado azul, pode colar ou passar tinta. E aí, nessas 3 primeiras lições, sempre você vai inserir alguma coisa nessa maquete. Na próxima lição, por exemplo, vai falar para as crianças fazerem casinhas. Então, com rolinho de papel higiênico ou caixinha de remédio. E aí vai ser colocado aqui em cima do mapa cada casinha.
Uma outra aula também vai sugerir que as crianças façam as plantações de boás. Então, ela vai pegar o palitinho e vai fazer como se fosse uma arvorezinha e vai colocar aqui. É bem legal. Só é interessante uma coisa. Se o professor da primeira aula começar com isso, os demais professores também precisam começar, para que haja uma sequência. Senão, o aluno vai fazer uma aula, na aula seguinte ninguém vai fazer nada e vai ficar um trabalho pela metade. Então, nunca faça pela metade, sempre termine aquilo que você começou ou que outro professor começou. Por isso é bom a interação entre vocês, para que um saiba o que o outro fez. Numa outra aula também, a sugestão é que os alunos sejam os personagens da história. Então, a gente faz uma folhinha com o nome de cada personagem e cola como se fosse um crachá a roupinha deles, e após a história eles vão encenar de acordo com os personagens e com as falas, desde que eles contem a história da forma deles. Se houver algo assim muito fora da Bíblia, você intervém, mas se não, deixa as crianças à vontade. Também, em cada material, nós temos umas figuras da história. São várias figuras relacionadas à história que você pode recortar, ou algumas vezes já vai até estar recortado. E seria bom para você mostrar, enquanto conta a história, essas figuras. Caso você queira usar slides, por meio de PowerPoint, na TV, no computador, fique à vontade. O importante, como eu já falei no primeiro vídeo de orientação, é sempre ter um visual. Mas saiba que esse material tem todas as figuras que você precisar, tá? E aí, assim, quando a gente utilizar numa aula, sempre guarde para que o professor das próximas aulas utilize, nunca leve para casa. Nós temos na classe uma caixa onde serão guardados todos os materiais dessa revista A Escolha Certa. Então, usou, guarda lá novamente, tá bom? Bom, a revista tem muitas outras atividades. A princípio ela parece ser um pouquinho dificultosa, mas ela não é. Ela é complexa e tem passo a passo toda a orientação, como o professor deve seguir as atividades, agir, e a coordenação também está disponível para tirar todas as dúvidas. Portanto, não se preocupe se você está com alguma dúvida, venha nos perguntar, venha nos procurar. O importante, como eu já falei várias vezes, é você demonstrar a história, principalmente para essas crianças de 6 a 8 anos, por meio de recursos visuais e audiovisuais. Ah, lembrei, tem mais uma coisa nesse livrinho, que é um CD-ROM, junto com algumas músicas. Nós temos alguns jogos de computador. Está nesse livrinho aqui. Ele também vai ficar dentro da caixa e aqui dentro vai ter o CDzinho com algumas atividades e algumas músicas que você pode reunir as crianças para cantar. A disposição da sala, geralmente quando a gente chega, ela está com as cadeiras e carteiras todas viradas para frente, mas não necessariamente você precisa deixar assim. Pode modificar a disposição das carteiras, só é importante fazer isso antes do culto para que não tenha muito barulho e atrapalhe o culto no templo. E depois que acabar a sua aula, volte como foi iniciada a aula, porque durante a semana nós temos outras atividades na sala. Então, fique à vontade, inove. Se você quiser fazer um mural nessa sala, também pode fazer para expor as atividades das crianças. Com certeza elas vão gostar e vão até se sentir mais valorizadas. Então, inove, você é capaz, você é abençoado e você é criativo. Use a criatividade que Deus te deu, porque você tem a mente de Cristo. Então, com certeza será uma bênção as aulas deste quadrimestre e nós contamos com você para que a criança aprenda a fazer a escolha certa.